tô de volta. Geralmente, aqui no canal Vasco, em família, em dia de jogo, tem o pós-jogo e fim de papo. Só no outro dia, né, a gente faz a nossa resenha. Mas, depois dessa declaração aí do Felipe em relação ao Cabaço na coletiva após Operário 1, Vasco também 1, Thiagão tá aqui de volta para trocar uma ideia. E também, achei muito interessante, eu estava acompanhando agora no canal do Wellington Campos, um desabafo, uma análise do Dé Aranha. Sempre falo aqui com vocês, né, que o Dé Aranha é o melhor comentarista de Vasco. E ele fala muita coisa interessante pra gente debater. O Dé Aranha eu vou reagir aqui junto com vocês. Mas, assim, família, a atuação do Vasco hoje foi pavorosa? Mais uma? Foi pavorosa. Eu tô vendo uma galera comentar lá no nosso vídeo de pós-jogo, aí teve um comentário assim, ó. Parabéns para os vascaínos que acham esse time a seleção holandesa de 1974. Falei, cara, pra que isso tudo? Pois bem, muita gente comentando assim lá no nosso vídeo de pós-jogo. Eu continuo aqui falando que o Vasco está na média do futebol brasileiro. Na média. Não estou falando que tá aqui. Tá na média, tá? E aí é basicamente o que o Pedrinho falou. É um erro individual, é um acerto, é um passe, é uma finalização, é uma falta de atenção que vai colocar o Vasco um pouco mais acima na tabela, vai brigar para não cair, ou meio de tabela. É como foi no ano passado. O Vasco conquistou uma vaga, né, para a Sul-Americana, na minha opinião, tendo um time inferior a esse desse ano. Mas claro que o Vasco tem muitos problemas. Mas quando eu falo que o Vasco está na média, tá aqui. Os resultados da Copa do Brasil comprovam isso. É porque o vascaíno tá desgastado, tá de cheio. A verdade é que aquela cara de há muito tempo. Então esse tipo de comentário assim, tira você do sério. Eu tenho certeza absoluta do que eu tô falando. Tira você do sério. Eu chegando aqui falando que o Vasco está na média do futebol brasileiro, depois de uma atuação dessa, que achou um gol, de fato, ali com o Moreira, e depois aquela dificuldade para jogar. Claro que a gente tem que pontuar aqui a questão do campo. Mas, poxa, família, o Grêmio perdeu. Fora de casa, Fluminense ganhou de 1-0 no Maracanã. No Maracanã, de um time da Série D. O Palmeiras não conta. O Corinthians também estava com o time reserva, nem vou citar aqui. O Santos acabou de empatar contra o CRB em casa. Teve um pênalti no final. Pô, o Flamengo tem aqui 80 minutos do segundo tempo contra o Botafogo da Paraíba. Tá 0-0. RB Bragantino, que está na terceira colocação do Campeonato Brasileiro, tá melhor que a gente, perdeu pro Criciúma por 1-0. Então, família, o Vasco está na média. É que o futebol brasileiro tá um nível mais ou menos. Mas é isso. Então a galera fica com raiva quando um vascaíno fala isso. Mas não é que eu sou iludido. Não é que eu acho que o Vasco vai brigar. Em nenhum momento eu falo isso aqui. Mas o Vasco está na média. Tá na média. E aí é basicamente isso. A galera tem que performar melhor. Senão, de fato, com esse time que está na média, vai brigar para não cair. Porque também a gente tem que responsabilizar jogador. Nenhum momento aqui eu também coloquei na conta do Carille apenas. Não. Foram vários erros individuais cometidos por jogadores do Vasco. Hoje, por exemplo, né, o Felipe falou isso na coletiva. O Felipe acabou de falar, poxa, o gol dele saiu um erro nosso, do senhor Coutinho. Do senhor Coutinho, falei isso no pós-jogo. A bola vem nele, domina, amortece, relaxa, olha, dribla, pensa você o diferente do time. O que é que o Coutinho faz? Tenta um passe de primeira de canhota. Coisa de peladeiro, coisa de jogador ruim, coisa de jogador meia boca. Os caras vão lá, roubam a bola, pega pro gol dos caras. Entende? Se ele domina, acha o Lloyd invade, gol, é isso que o Pedrinho acha que quis dizer. Claro que é uma declaração absurda no sentido de estar entre os 8. Não tá. Mas é isso, tem que performar melhor. E o Carille não conseguia tirar nada desse time, mas não é uma culpa dele, somente ele, sabe? Agora vai, né, o novo treinador, eu espero que seja o Diniz, tentar trabalhar melhor esse time, potencializar alguma coisa, porque senão vai ficar complicado. Pedrosa falou isso aqui outro dia, eu coloquei aqui no canal, com o Diniz, o Vasco vai brigar na parte de cima da tabela, vai mudar a temporada do Vasco? Não. Mas o Vasco pode jogar melhor, na minha opinião. Porque no ano passado, com menos recurso, em um determinado momento, jogou. O Vasco fez partidas melhores no ano passado, coisa que não está acontecendo esse ano, família vascaína. Mas olha só, vamos reagir aqui juntos. Vou deixar a declaração do Felipe para o final, porque é um debate muito bom, que inclusive também o Cabaço já respondeu ele, tá, família? Se você estiver chegando por aqui, tô até nervoso, falta de ar. Se você for novo por aqui, família vascaína, se inscreve, deixa o like e ativa aí o sininho para não perder os próximos vídeos. Vamos reagir aqui o Dé Aranha analisando essa partida do Vasco, há muita coisa interessante que ele falou. Se liga só. Mas o Vasco não tem um elenco adequado para se jogar uma competição, não é? Eu vejo, por exemplo, a carência de jogadores de velocidade.
carência de jogadores de meio campo. O Vasco, num elenco de 33 jogadores, não tem um jogador veloz. E só tem 2 armadores. Um é o Paê, limitadíssimo, né? Já quase indo embora do Vasco, e o Felipe Coutinho, que se arrasta. Então eu te pergunto, Hélio, se o Vasco tem um atacante que fora da área é um peixe fora d'água. O Verratti não sabe dominar uma bola, ele não sabe dar um passe. O Verratti é um lutador, é um finalizador, um jogador que, principalmente com a cabeça, não é nem com os pés. Então, se ele é um jogador de cabeceios, não adianta você cruzar a bola para ele de frente. As bolas, no mínimo, para o Verratti ter algum tipo de chance, são bolas laterais. E, para isso, tem que partir mais pelo lateral de um lado, e assim como a maioria dos cruzamentos do gol do Vasco, para o Verratti dentro da área, são do Piton. Porque o Paulo Henrique, o titular da posição, é um cavalo. Fisicamente, é um jogador talvez dos melhores que tem aí no momento, mas com muitas dificuldades na hora de cruzar uma bola, não é? Então, isso aí passa por treinamentos, repetições, e às vezes o jogador tem que ter paciência, e às vezes não tem. Eu não estou dizendo que o Paulo Henrique é um pereba, muito pelo contrário, é um dos melhores jogadores que o Vasco tem. Verdade. Então, o que a gente sabe do Vasco? Um excelente goleiro, o Léo Jardim, um finalizador da melhor qualidade, que é o Verratti, dentro da área, repito, fora da área, o Verratti é uma piada, a não ser em faltas laterais e escanteios defensivos. E aí ele volta para fazer uma espécie de um zagueiro, para tirar a bola. Agora eu te pergunto, qual a jogada de contra-ataque? Qual a jogada de velocidade, por exemplo, que o Verratti pode participar? Não, jogador pesado, já veterano, e no elenco do Vasco. Ainda bem que veio o menino Nuno Moreira. É um jogador de boa qualidade, habilidoso, mas que ainda carece de um melhor entrosamento no time do Vasco. E o meio-campo? Cadê o meio-campo do Vasco? Não arma nada. Então fica difícil, Hélio, um elenco muito mal montado, limitadíssimo, e que vai ficar essa rotatividade, entra técnico, sai técnico. Aí eu te pergunto, é o Fernando Diniz, o cara indicado para vir com essa filosofia dele de toquinhos de bola, com esses jogadores que o Vasco tem no sistema defensivo? Sair jogando lá. Pelo amor de Deus, vai matar o torcedor do Vasco. Os poucos que ainda conseguem resistir a essa desgraça, vai morrer tudo do coração. Vai diminuir muito a torcida do Vasco, que já vem diminuindo ao longo dos anos, apesar de continuar ainda sendo uma torcida gigantesca, porque sempre teve milhões e milhões de torcedores. Mas, com esse time aí, Wellington, não preciso nem ter visto o jogo hoje. Por quê? Esse é o retrato, infelizmente, de alguns anos e anos e anos e anos, que é uma repetição. Vários rebaixamentos, entra uma SAF que foi uma desgraça na história do Vasco, e pior do que isso, troca técnico, entra técnico, o time continua uma porcaria. Esse é que é o detalhe. Eu digo porcaria, não é no sentido de ser o pior time do campeonato, mas também não é o 8º melhor elenco do campeonato. Isso é conversa do Pedrinho, isso é conversa para boi dormir. É um time pura e simplesmente para não ser rebaixado. Mais do que isso, tem chance? Tem. E em torneios. Ele tem torneios. Ele tem chance, uma Copa do Brasil. Vamos lembrar que há 2 anos atrás o Vasco, se não fosse aquele gol do Hulk, acertar uma pancada lá na gaveta, o Vasco ia ir para a final, ganhando todos os jogos no pênalti. Isso é um torneio. Agora, um campeonato brasileiro, que é de ida e volta, 38 jogos, é campeonato de times regulares, de grande elenco, é um campeonato a longo prazo. E aí o Vasco não tem time para ganhar porcaria nenhuma. Pode ganhar, repito, torneios. Copa do Brasil, Sul-Americana, isso pode. Agora, Campeonato Brasileiro é do meio da tabela para baixo, meu. Família, muitas verdades aí, né? Mas, assim, deixa eu trocar uma ideia com você sobre tudo que o De Aranha falou rapidamente, porque realmente ele faz uma análise muito interessante, assim. Você vê que o De acompanha muito o Vasco, assiste muito os jogos do Vasco, diferente de uma galera da mídia que fala do Vasco, né? Muito superficial. O De não, o De vive o Vasco, consegue realmente colocar pontos interessantes, né? Quando ele fala do Coutinho, do Paê, cara, eu gosto muito do Coutinho, eu sou um cara que defendo muito, vocês sabem aqui no canal, acho que é um cara acima da média, que realmente precisa, né, de companheiros ali do lado dele para associar com ele, porque de fato ele não tem mais essa velocidade, essa condição física de pegar, de arrancar, mas hoje, na partida de hoje, eu até, né, falei bastante sobre isso, que eu acho que o Coutinho ele tem que mudar esse perfil dele, esse posicionamento, esse tipo de, né, de chilique que ele tá dando dentro de campo, e começa a reclamar e balançar os braços. Outro dia ele deu um soco
né, no campo, um erro do Verratti, alguma coisa que o Verratti fez, e você pega várias reclamações dele. Eu sei que é um cara que isso é interessante, né, que mostra que o cara está comprometido, que está incomodado com as atuações, com o time, e que ele quer performar, quer entregar, isso tem, claro, mas isso tem que ser internamente, cara. Você não pode externar isso dentro de campo. Reclama no vestiário, discute, manda tomar, e o outro manda ele tomar também. Agora, no campo, não. Porque, assim, vai ficar um clima que não vai ficar legal. Porque você, por exemplo, hoje, irmão, como é que tu vai reclamar de um Verratti? Como é que tu vai reclamar de um PH? Tu vai reclamar do Nuno? Tu vai reclamar do Hugo, do Jair? Se você está matando. Hoje o Vasco tomou um gol por causa do Coutinho. A bola estava no nosso pé, no nosso domínio. O Lloyd passou voando lá. Voando, era dominar, olhar com a perna boa, tentar o lançamento. Não, ele faz um lance de peladeiro, erra com a perna canhota, e aí sai o gol dos caras. Então tem que tomar cuidado com isso aí também, Coutinho, tá? Tem que tomar cuidado. Eu não acho que você está se arrastando em campo, como o De Aranha falou. Defendo, quero que o Vasco consiga renovar com ele, mas, né, tem que realmente produzir mais. Que aí não cabe, irmão. Se sou eu sou um jogador do Vasco, e vejo você socando, reclamando, gritando e jogando desse jeito, eu ia ficar muito puto. Então calma também, irmão. Tem que baixar tua bola que tu não tá rendendo isso tudo, não. Eu defendo muito, mas não tá rendendo essa bola toda, não. Cara, não tem o que falar ali quando o Dé analisa o Verratti. Perfeito. Assina embaixo. Né? E o Felipe foi perguntado sobre isso agora na coletiva, né, pelo Jean Faísca. Uma excelente pergunta, por sinal. Porque hoje, mais um jogo que eu defendi a saída do Verratti. Tinha que sair, cara. O Vasco não está conseguindo cruzar as bolas, não criou uma jogada dentro da área, não tinha necessidade. A única coisa que explica, foi o que o De Aranha também falou, bola aérea defensiva, escanteio, bola parada. Aí beleza. Agora, com a bola no pé, o Vasco tinha que ser mais leve hoje. Ali pelos 30 minutos já poderia sacar o Verratti. A coisa não estava caminhando para ele. Jogador importante, faz os gols. Mas tem que ter um entendimento. Porque assim, um campo ruim, você tem jogadores mais leves ali no campo, poderiam forçar, pressionar, contar com o erro do Operário, sair em velocidade para a cara do gol, porque construindo, o Vasco não estava conseguindo fazer nada. Chegar com toque, não tem velocidade. Como o De Aranha, eu vou pontuar isso aqui. Como é que vai fazer essa bola chegar no Verratti, meu Deus? Sabe? Perfeito. E a questão da velocidade, cara, eu falo isso aqui dia após dia, desde que eu criei o canal, porque não é o primeiro ano, não é 2025, não é 2024, é há muito tempo que os elencos do Vasco são mal montados nesse sentido, de força, de velocidade, de tesão. Não estou dizendo que os jogadores estão, não estão entregando, não é isso. É característica. Já falei isso aqui no pós-jogo e repito. Coutinho não entrega fisicamente, Verratti não entrega fisicamente, Jair não entrega fisicamente, Piton tem limitações físicas, Nuno não vai conseguir fazer esse ir e vir de ajudar porque é um jogador mais técnico, sabe? Então, jogadores com força é o PH, que até, né, é muita força. Por exemplo, o Paulinho, que não está conseguindo exercer isso. O Hugo Moura ainda tem uma força, sim, consegue, sabe? Então falta jogadores de velocidade. Falta. O Lloyd, ele fez uma jogada hoje, que, cara, é isso. É esse tipo de ponta que o Vasco tem que ter, claro, acima da média. Ou realmente que possa contribuir mais. Porque o Lloyd mostrou para todo o Vascaíno a diferença de ter um jogador, não estou defendendo o Lloyd, falando que ele tem que ser titular. É um exemplo. É esse estilo que a gente tem que ter. O cara dominou, foi dentro, deu tapa na frente, arrancou para dentro da área, poderia ter rolado ali para trás, chutou, poderia ter saído um gol. Então, assim, análise do De Aranha, concordo com várias coisas, pontuando essa questão do Coutinho, mas uma análise perfeita. Eu queria saber também a sua opinião. Vou voltar aqui agora com a declaração do Felipe sobre o Capasso e a gente volta aqui para trocar uma ideia com vocês também. Vamos lá. A real situação são as escolhas. O Capasso não faz parte do elenco do Vasco. Ele teve a oportunidade para sair. São escolhas. Se você gosta do Capasso, não tem problema nenhum. Mas não faz parte do elenco. O Capasso teve a oportunidade para sair, não quis sair, não faz parte. Se tiver que botar um jogador da base, eu vou botar. Mas o Capasso não faz parte. São as escolhas no futebol, a gente tem. Se o Capasso fosse realmente esse grande zagueiro, ele não teria saído do Vasco. A questão de escolhas. Você gosta dele, eu não gosto. Felipe, experiente da bola, irmão. Assim, família, eu não sou o torcedor, por isso cada um se posiciona, reclama, fala, tô vendo aí nas redes sociais, a galera pegando, né, foto da época que o Felipe era do Flamengo, jogava no Flamengo, que já processou o Vasco, que é isso e aquilo, e aí o Felipe é dono do Vasco, a galera, sabe, não vou por esse caminho não, tá? Não vou. Mas acho que o Felipe errou muito. E errou feio, tá? Errou com o Capasso. Eu nem vou falar assim, errou com o ativo do clube, porque o Capasso, ele já vai encerrar o contrato no final do ano, e se alguma coisa acontecer, não acho que o Vasco vai, no máximo, o clube que contar com o Capasso, querer contratar o Capasso, honrar com os compromissos, né? Pagar o salário dele.
E aí, né, ajudar o Vasco nesse sentido. Agora, alguma venda, isso não vai acontecer. Tá? Isso não vai acontecer. Só que tem um detalhe também, esse tipo de comportamento, de fala, não fica legal também para o mercado, sabe? Que parada é essa? Diretor de futebol publicamente falar que não gosta de um jogador, sabe? Eu sei que foi um jogador contratado à época da 777, mas não pode, não pode. Eu sei que é muito fácil, eu tô aqui, sem pressão nenhuma, em casa, no conforto da minha casa, e o cara tá lá, trabalhou, tá chateado com o resultado, poxa, sabe, cabeça quente, mas não pode. Não pode dar esse tipo de declaração. Outro ponto importante, né? Como hoje a gente vive no mundo das redes sociais, com certeza, né? E eu tive essa impressão, não sei vocês, que o Felipe já viu, ou já ouviu, né? Melhor dizendo, o Lineker, que fez a pergunta, falar sobre o Capasso. Porque, curiosamente, eu já vi o Lineker falar no canal dele sobre o Capasso, e que era um erro da gestão, não sei o quê, valorizando o ativo, que o Capasso foi isso, foi aquilo, foi campeão paraguaio e tudo mais. Então, aquela resposta me pareceu também pessoal do Felipe para o jornalista Lineker, me parece que é o nome dele. Cara, com toda certeza, sabe? A maneira que ele estava ali falando, deixa eu falar, você pode gostar, eu não, com certeza é pessoal. Então, assim, foi um erro muito grande do Felipe. Eu só não vou ficar com esse mimimi que é isso, que é aquilo, que é aquilo. Porque assim, cara, tem direito de errar. Na minha visão, errou. Não pode errar, não pode. Mas o cara tá de cabeça cheia, muita cobrança, muita crítica, tem que saber lidar com isso tudo? Tem que sim, não pode, errou. Mas, cara, faz parte. De repente você, se a gente estivesse ali e ouvindo essa galera falando, criticando, cobrando, poderia tomar a mesma atitude. Não estou defendendo, tá? E nem justificando. Ele errou. Tá errado. Não pode um Felipe, ídolo do clube, estar trabalhando no Vasco nesse momento, cometer esse tipo de falha. Não pode, tá? Não pode, de forma nenhuma. E aí, família, o Capasso, claro que respondeu, mostrando a foto dele lá no Olímpia, campeão paraguaio, sendo eleito, me parece, o melhor zagueiro. E assim, eu falar do Capasso é chover no molhado, tá? É chover no molhado. Por quê? Eu discordo do Felipe nesse posicionamento. Acho que está errado, mas, tecnicamente falando, com todo respeito, assim, a gente aqui é família, tá? Fica chateado comigo não. A galera que pede o Capasso, pra mim, carência. Carência. O Capasso é terrível de ruim. Terrível. Ele é viril, ele é forte, tecnicamente é horroroso. A gente viu isso aqui no Vasco. E aí a galera utiliza do argumento do campeão paraguaio. Eu já falei isso aqui algumas vezes. Campeonato paraguaio tem 12 times. Olha o nível do campeonato paraguaio, gente. Pelo amor de Deus, o líder lá do campeonato paraguaio nesse momento é o Libertad. Quem joga no ataque do Libertad? Roque Santa Cruz. Tem 42 anos. E Cardoso com 43. Poxa, esse argumento que o Capasso foi eleito o melhor zagueiro do campeonato paraguaio, campeão, não me pega. Não me pega, o Capasso é fraco. E esses times aí, que o Felipe falou que foram 4 propostas. Mercado, foi o quê? Aqui no Brasil a gente sabe que foi o Atlético, né? Que tentou a contratação do Capasso. Qual o mercado que quis o Capasso? De novo? Futebol paraguaio? Qual? Fala aí. Porque de repente também um atleta analisa nesse sentido. Opa, não vou. Eu fui campeão paraguaio e não aconteceu nada, não fui contratado aqui ou ali, um Boca, um River, um Independente, sei lá, da Argentina, um grande clube, como por exemplo, já existiu aí rumores, Verratti, foi ou não foi? Cara se destacando aqui no futebol brasileiro, competitivo, a galera quer o Verratti, busca ali o Verratti, agora o Capasso, campeão paraguaio, cadê esses times aí da Argentina, né, que vão disputar Libertadores, cadê? Ninguém quer o Capasso? Poxa, gente, faça-me um favor. Pedir o Capasso é carência. A gente não tem que pedir o Capasso. A gente tem que pedir pro Vasco tentar contratar zagueiros que possam ajudar. O Capasso não é. Poxa, na nossa carreira de torcedores do Vasco, quantas vezes a gente já passou por isso, minha gente? De pedir um jogador que estava no banco, o jogador entra e tu fala, caralho, volta pro banco. Vai ser a mesma coisa porque o Capasso é ruim. O Capasso é ruim. Como é que um campeão paraguaio, sendo eleito o melhor zagueiro, não chama a atenção do mercado sul-americano? E ainda mais sabendo que o Vasco tá aqui, ó. Pega. Facinho no mercado. E ninguém vem, grande clube. Poxa, tem uma mensagem. Então não leva para esse lado de ficar, a postura foi equivocada. A postura foi errada. Agora, querer comprar o barulho do Capasso e contra a gestão por causa do Capasso, pô, faça-me um favor. É carência. Aí não, pô. Aí não, tá? Com todo respeito. E aproveitar o momento difícil, de dificuldade, para ficar batendo também nos caras, tem que cobrar. Realmente, eu acho que tem que cobrar. Agora, vai aproveitar esse momento para falar, o Capasso, o valor... Ah, gente, não. A gente tem muita coisa para se preocupar e o Capasso não é uma delas. O Capasso é fraco. Então é isso. Eu fico com essa opinião.
Felipe, completamente errado, porque isso passa uma mensagem muito feia, fraca, de falta de profissionalismo para o mercado. Né? Não pode um diretor de futebol falar assim de um atleta, eu não gosto dele, não pode, por mais que não foi ele que contratou, a gestão que contratou, não pode, mas o Capasso é realmente fraco. Fui, tamo junto.